paz do Senhor Jesus a todos vocês que nos ouvem nesse momento, nessa live. Hoje nós iremos fazer uma meditação, já que é o mês de outubro, o mês da Reforma Protestante, e vamos falar sobre os fundamentos da Reforma, as 5 solas, os 5 somente. Vamos trabalhar rapidamente sobre as 5, fazendo uma ligação entre elas, porque se fala somente, né? E porque existe 5. Então nós iremos linkar elas, né? Vamos articular essas 5 solas e mostrar a importância de nós acreditarmos dessa maneira, para que nós tenhamos uma sustentação da nossa fé nas Escrituras Sagradas, em Jesus Cristo, buscando a glória de Deus, tá certo? Vamos primeiramente ler na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 1, verso 16 e verso 17. Esse verso 17 foi o fundamento da reforma, né? Então vamos lá. O poder do Evangelho, Romanos capítulo 1, verso 16 e verso 17. Paulo fala assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Vamos orar, vamos pedir a bênção de Deus, vamos pedir que eu aqui leve essa palavra até os vossos ouvidos e o Espírito Santo conduza essa palavra até o coração de todos, né? Para que, fortalecidos, enriquecidos na palavra de Deus, possam ter mais e mais acesso à graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Ó Deus e Pai, obrigado por esse momento que nós iremos poder compartilhar a Tua palavra, compartilhar, Senhor, essas verdades do Evangelho, Senhor. Que agora eu fale, Senhor, eu fale aos ouvidos, fale a Tua palavra aos ouvidos, Senhor. Mas que o Teu Espírito Santo, no nome de Jesus, leve essas palavras ao coração, modificando, Senhor, a vida, transformando a vida dos ouvintes, Senhor, transformando a vida de todos aqueles que acompanham essa palavra, Senhor Deus. Nós necessitamos, Senhor, de mais graça, Senhor, mais e mais a Tua verdade, e conhecer mais e mais o Teu caminho, meu Pai. No nome de Jesus Cristo nós pedimos tudo isso. Amém. Amém. Então, como eu já falei, mês de outubro, mês da Reforma Protestante, né, que se comemora o aniversário da Reforma Protestante, mais de 500 anos, e nós iremos falar um pouquinho sobre as 5 solas. Na igreja nós falamos no culto, né, separadamente sobre cada uma delas nós iremos falar. Mas aqui rapidamente eu vou tentar fazer um link aqui sobre as 5 solas, né, ou 5 somente. Vou tentar, ou vou procurar fazer de uma maneira assim, bem lógica, né, para que nós possamos compreender como é que uma dessas solas se articulam com as outras. Lembre-se que sola, a palavra sola, em latim é o somente em latim. Somente em português nós falamos somente, em latim nós falamos sola, né? Sola, né? Que é o somente. Então nós temos somente a Cristo, somente a fé, somente a graça, somente as Escrituras e só a Deus de glória, né? A glória somente a Deus. Para nós falarmos dessas 5 sola ou 5 somente, nós temos que falar sobre o problema do ser humano, o maior problema do ser humano, que é o pecado, né? A queda do ser humano. Não faria sentido falar das 5 solas, dos 5 somente, ou do sacrifício de Jesus, sem procurar demonstrar por que o homem precisa desses 5 solas. Nós sabemos que o ser humano caiu. E o apóstolo Paulo, ele fala assim em Romanos capítulo 3, verso 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ou todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então,
o ser humano, a partir de Adão, a partir da queda de Adão e Eva, a partir quando Adão desobedeceu a Deus, e a sentença de Deus, a justiça de Deus caiu sobre todos, né? Onde no dia em que delas comeres, certamente morrerás. Então nós morremos em Adão. Por causa desse problema, né, Deus providenciou meios para que nós tivéssemos a restauração novamente diante de Deus, diante da sua glória. Nós sabemos que no histórico bíblico, né, na revelação progressiva, Deus veio demonstrando várias maneiras, né, para se revelar ao ser humano, se revelar, e demonstram também que era impossível para o ser humano se salvar. Era impossível para o ser humano ele conquistar de novo para todos estar novamente na presença de Deus. E Deus providenciou seu Filho, Jesus, o Cristo, para que viesse e morresse em nosso lugar. E as Escrituras Sagradas, que é um dos pontos, um dos somente, nós vamos falar daqui a pouquinho, ela afirma, né, sobre Jesus ser único, ou ser somente, lá em Atos capítulo 4, verso 12, vai falar sobre Cristo, né? Fala assim, Atos capítulo 4, verso 12. Não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, né? Somente Cristo. Não há outro nome a qual nós possamos ser salvos, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Então aqui as Escrituras, elas demonstram que Jesus é o único caminho. Jesus já fala lá no Evangelho, eu sou o caminho, eu sou o caminho, só Jesus é o caminho. Não existe outro nome, não existe outro caminho, né? O apóstolo Paulo também, lá em Filipenses, no capítulo 9, no capítulo 2, verso 9, né? Filipenses, capítulo 2, verso 9, Paulo fala assim, Filipenses 2, 9. Vamos lá. Filipenses 2, 9. Diz assim, momento só. Filipenses 2:9 diz assim: por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome. O nome de Jesus está acima de todo nome. Ele é o único. O nome de Jesus Cristo está acima de todos, né? Ele é o único caminho. Hebreus 7, 22 diz assim. Hebreus 7, 22. Hebreus 7, 22 diz assim: por isso mesmo Jesus se tornou fiador de superior aliança, né? Enquanto em Atos fala que ele é o único, né? E que ele é o único caminho, ele é o único nome dado entre os homens pelo qual importa sermos salvos, né? Filipenses fala que o nome dele está acima de todo nome, e Hebreus fala que ele, né, ele é o mediador de uma aliança superior. Então, nós vemos somente Cristo, né? E como é que nós temos acesso, né, a essa obra, a Jesus Cristo? Aí entra a nossa fé. Hebreus já fala que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, né? Então nós vemos ali, já desde o Antigo Testamento, na Revelação, a galeria da fé, ali que é destacada em Hebreus, falam que aqueles lá aguardavam que, pela fé, aguardavam o cumprimento da promessa em Jesus Cristo, né? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Então,
para nós termos acesso a esse nome, a esse único que é o Cristo, que é o Redentor, que é o Salvador, é somente pela fé. Nós não conseguimos ter acesso a isso, a esse privilégio, a não ser pela fé. Romanos 1,17, que nós já lemos, ele fala assim, Romanos 1,17, já fala dessa maneira. Eu já lemos, vamos ler mais uma vez, né? Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. O Evangelho, as boas novas da vinda de Jesus. E nós temos acesso ao que Jesus realizou por nós através da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário, segundo Hebreus 11:6, né? Porque sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Não tem outra maneira, não tem outro acesso a Deus a não ser por Jesus, e não tem outro acesso a Jesus a não ser pela fé. Pela fé nós temos acesso a Jesus, né? E Romanos 3,21 ainda complementa dessa maneira, Romanos 3,21. Fala assim, Romanos 3,21. Mas agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhado pela lei e pelos profetas. Pela lei e pelos profetas. E a justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Então, para nós termos acesso à justificação de Deus, à justiça de Deus, é pela fé em Jesus Cristo. Não existe outro, né? E 26 e 27 fala assim, tendo em vista a manifestação de sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e o justificador daqueles que têm fé em Jesus. Onde fica então o orgulho? Foi totalmente excluído. Por meio da lei? Não. Da lei das obras? Não. Pelo contrário, por meio da lei da fé. Então, acreditando em Jesus, acreditando no sacrifício de Jesus Cristo, na obra que Ele realizou em nossa vida, nós temos acesso pela fé. Acesso ao quê? A graça de Deus que se manifesta em Jesus Cristo, né? Nós temos acesso à graça de Deus, o dom gratuito de Deus, o perdão dos nossos pecados gratuitamente para nós. O dom de Deus é gratuito para nós, mas para Deus custou, né? Custou a vida do Filho dele. E pela vida do Filho dele, ele nos deu o privilégio de ter acesso a esta graça. E novamente, nós temos que, para ter acesso a essa graça, é pela fé. É o que diz em Romanos capítulo 5, verso 1, né? Romanos capítulo 5, verso 2, podemos dizer, verso 2 diz assim, justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também, aqui é o verso 2, né? Pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então, mais uma vez aqui, Jesus Cristo, é o único que pôde nos salvar, que pôde ser a propiciação pelo nosso pecado, que pagou as nossas transgressões, e nós só temos acesso a Ele se nós acreditando no que Ele fez. A obra dele é única, eficaz e para sempre. Única, eficaz e para sempre, né? E quando nós temos pela fé acesso, acreditamos em Jesus, nós vamos ter acesso à graça. E o que quer dizer graça como única, né? A graça sendo única, né? Romanos 3,24 já diz assim, Romanos 3,24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Nós somos justificados gratuitamente por graça de Deus. Nós temos que acreditar nisso. É somente pela graça. Eu não consigo pagar, né? Eu não consigo pagar, eu tenho que acreditar
naquilo que Jesus fez por mim. Então, somente Cristo, somente a fé, somente a graça. Efésios 2 já traz a questão da graça, já é sua exclusividade, né? Quando fala assim, a exclusividade da graça de Deus, assim, o acesso para nós sermos salvos. Efésios capítulo 2, verso 8 diz assim: porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, né? Não de obras, para que ninguém se glorie, né? Não de obras, para que ninguém se glorie. Nós vamos chegar no último tópico, a glória somente a Deus, e eu não posso me gloriar pela minha salvação, porque eu estaria transgredindo ao último sola, né, que seria glória somente a Deus, né? Então, somente pela graça eu não posso ajudar na minha salvação, assim, eu tenho que aceitar aquilo que Deus realizou por mim em Cristo Jesus com fé, ter fé nisso, né? E como é que nós sabemos tudo isso, irmãos? Como é que nós vamos saber, como é que nós sabemos, né, que só Jesus Cristo, ou como é que só Jesus Cristo é o nosso Salvador, nós só temos acesso a esse Salvador através da fé, que nos leva a conhecer essa graça maravilhosa, essa gratidão, né, esse estado de gratuidade que Deus nos colocou, né, que Deus nos deu, através do quê? Através das Escrituras Sagradas. Salmos 119 já diz: lâmpadas para o meu pé, lâmpadas para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, né? Fazendo um link com a fé, né? A Romanos 10, Paulo já falava assim, Romanos 10, Paulo fala assim, Romanos 10, 17, Paulo fala dessa maneira sobre as Escrituras, né? Assim a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Cristo. A palavra de Cristo é as Escrituras. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Então, se você quiser ter mais acesso à fé, crescer na graça, conhecer o que Cristo fez por você, ouça a palavra de Deus. Ouça muito a palavra de Deus, né? Ouça a palavra de Deus, né? Paulo fala ao seu pupilo Timóteo, né? Onde ele fala sobre a palavra de Deus, ele fala que a palavra de Deus segundo Timóteo, né? Segundo Timóteo, ele fala assim, Paulo fala assim para Timóteo, segundo Timóteo 3, verso 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. As Escrituras, né? Ela é inspirada por Deus. As Escrituras, ela é inspirada por Deus. Nenhuma outra Escritura é inspirada por Deus. Nós conhecemos sobre a graça de Deus, nós conhecemos sobre o nosso Salvador, nós conhecemos sobre o que Deus tem realizado através das Escrituras, né? E é ela que aumenta a nossa fé, ela que faz a nossa fé desenvolver, crescer, se tornar robusta e nos manter firmes. A graça de Deus, né? Em Hebreus capítulo 1, né, vai falar mais sobre essa revelação, porque é somente nas Escrituras Sagradas que Deus se revelou, né? Somente nas Escrituras Sagradas. O autor de Hebreus, ele começa o livro de Hebreus, o livro vai falar muito sobre o sacrifício de Cristo, né? Sobre a obra de Cristo. Ele começa assim: antigamente, Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, mas nesses últimos dias nos falou pelo seu Filho. Nesses últimos dias. E Cristo é a palavra de Deus. As Escrituras Sagradas é a revelação de Deus. No início, Deus falava pelos profetas, anunciando a Jesus, falando da vinda do Salvador, mas quando chega ali, na plenitude dos tempos, manifesta-se Jesus Cristo, manifesta-se o Salvador, e aqui nas Escrituras está relatado.
Ele é o verbo de Deus, ele é a palavra viva de Deus, ele é as Escrituras, né? Quando nós lemos as Escrituras, nós estamos ouvindo Cristo, nós estamos tendo Cristo revelado a nós. Por isso a importância de nós darmos a maior prioridade nas Escrituras da nossa vida, porque é somente através das Escrituras que é nos apresentado o plano de salvação, é nos apresentado o Salvador, é nos apresentado a graça de Deus, somente através das Escrituras, né? Lembre-se que nós começamos a falar logo no início, aqui, que qual que é o problema do ser humano? O problema do ser humano é que ele está afastado da glória de Deus. O problema do ser humano é que na sua queda ele foi levado para longe de Deus. Por isso que Paulo falou, todos pecaram e carecem da glória de Deus, todos precisam. Então, quando nós glorificamos, assim, a glória somente a Deus, quando nós exaltamos o nome do nosso Deus, nós falamos da glória dele, a glória dele se manifesta, a nossa vida é alimentada, nós somos, podemos dizer assim, a nossa carência, né, é suprida, porque somente a glória de Deus, né? Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, segundo Tessalonicenses, capítulo 2, fala assim, sobre a glória de Deus e a importância dela para a nossa vida, e ela como única, né? Segundo Tessalonicenses, vai falar assim, dois 14. Foi para isso também que Deus o chamou mediante o nosso evangelho, para que vocês alcancem a glória de nosso Senhor Jesus. Alcance a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. A glória, em direção à glória de Deus. Toda a obra de Cristo, né? Toda a graça, todas as Escrituras está apontando, nós temos fé porque está apontando para a restauração de nós visualizarmos, vislumbrarmos de novo a glória de Cristo. Pedro fala na sua carta, que quando ele está relatando sobre a transfiguração, ele fala assim, nós vimos a sua majestade. Quando ele fala, nós vimos a sua majestade, nós vimos a sua glória. E lá no primeiro capítulo da segunda carta, no primeiro capítulo da segunda carta de Pedro, Pedro fala assim, no primeiro capítulo, capítulo 1, né, na segunda carta, capítulo 1, verso 3. Pelo poder de Deus, nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daqueles que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Deus nos chamou para a glória dele. Deus nos chama para a glória nossa. Embora nós desfrutamos dessa glória, nós nos alimentamos dessa glória de Deus, nós somos elevados pela glória de Deus, ele chamou para a sua própria glória e virtude. Então, é um prazer nós desfrutarmos da glória de Deus, exaltando a Deus, e nós não vamos ser assim, a glória vai ser para nós, a glória vai ser para Deus, e nós estaremos realmente fazendo aquilo para o qual nós fomos criados, né? E Isaías capítulo 48, Isaías capítulo 48, verso 11, diz assim, por amor de mim, é que faço isso, pois como seria profanado o meu nome, e a última parte do verso fala assim, não darei a mais ninguém a minha glória. Então, glória somente a Deus, né? Somente Cristo, somente a fé, somente a graça, somente as Escrituras, somente a glória de Deus. Nós estamos buscando novamente a glória de Deus, exaltando a Deus. Então, nós só somos restaurados diante da glória de Deus, buscando através de Jesus Cristo. E nós temos que acreditar nisso, nós temos que firmar nisso, porque por acreditar nisso, nós vamos ter acesso a essa graça, que é a graça de novamente estar em paz com Deus. E onde é revelado isso? Somente nas Escrituras.
Não existe teologia natural, não existe teologia de profetas modernos, de apóstolos, de tradição. Somente através das Escrituras nós temos acesso a Cristo, acesso à fé, acesso à graça de Deus, porque as Escrituras vai nos ensinar, vai nos orientar para que nós novamente compreendemos que toda a obra que Deus está realizando na nossa vida é para restaurar a glória dele em nós e para que assim nós possamos glorificar o nome do nosso Deus. Esses são os 5 solas da Reforma Protestante e deve ser a base da nossa fé, da nossa firmeza, da nossa confiança em Deus, para que nós possamos não ser mais levados por um engano e nem ter a nossa fé provada de maneira que nós venhamos fraquejar. Essa é a minha oração para você, que você compreenda isso, que somente Cristo, somente a fé, somente a graça, somente as Escrituras e somente a Deus dê glória. Vamos orar para que Deus possa realizar uma obra poderosa na sua vida, né? Possa realizar uma obra poderosa na sua vida, para que você possa desfrutar das bênçãos de Deus, para que você seja renovado. E quem sabe, né, você precisa de uma reforma aí e venha o Espírito Santo trazer essas palavras e reformar a tua vida, né? Reorientar você em direção a Ele. Ó Deus, obrigado por esse momento nós passamos na tua presença, Senhor. Nesse momento tentando, Senhor, procurando falar, nós somos falhos, Senhor. Precisamos de nos aprofundar mais, nós precisamos de mais santidade na nossa vida, de mais coisas na nossa vida, Senhor. Mas em meio à nossa fraqueza, reconhecendo que nós somos fracos, nós precisamos estar sempre nos reformando, sempre nos voltando diante de Ti, nos arrependendo dos nossos pecados, Senhor, para colocar somente Cristo como primazia em nossa vida, Senhor. Somente Cristo, que a nossa fé, Senhor, o nosso estudo nas Escrituras, Senhor, Deus, ó Pai, e quando nós compreendemos, nós não colocamos a graça de Deus por nada, Senhor, mas colocamos, Senhor, glorificamos a Deus pela graça que Ele nos tem dado, Senhor. Obrigado por tudo, meu Pai. Em nome de Jesus, abençoa a cada pessoa que nos ouviu. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Chegamos assim ao final. Espero que você tenha sido abençoado por Deus nesse momento com essas palavras. Amém. Amém.